A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha, podemos nesta manhã dominical, dia 20 de setembro, podemos estar aqui com os irmãos para a nossa live do CETADB CFJP, curso para formação de jovens pentecostais, essa nossa live de número 27. Eu quero ler o texto bíblico que está em Provérbios capítulo 3, a partir do verso 21, o texto bíblico diz assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Glória a Deus. Está aí o texto bíblico de Provérbios capítulo 3, nós lemos os versículos. Pois bem, prosseguindo aqui então, nós queremos deixar uma saudação muito especial a todos os nossos amados irmãos, não é? Especialmente aos irmãos que estão à frente dos nossos núcleos do curso de teologia do CETADB, espalhados não só pelo Brasil, mas também por todo o mundo, não é? Nós temos hoje, abrimos essa semana o núcleo de número 5.220. Observe que o trabalho, graças a Deus, tem crescido a cada dia e nós louvamos a Deus e queremos então parabenizar e aqui nos congratular também com cada irmão, cada irmã que faz parte da diretoria dos nossos núcleos, né? Nós atendemos hoje, por meio dos nossos cursos de teologia básico, médio e avançado, igrejas em todo o Brasil, todo o território nacional e também fora em 24 países. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos amigos, amados pastores, obreiros, como disse, irmãos e irmãs, que estão à frente de secretaria de núcleos, ministrando as aulas dos cursos, coordenando os núcleos, enfim, fazendo com que o trabalho aconteça nas igrejas e que o povo do Senhor, aqueles que estão desejosos em aprender a sua palavra, tenham então condições e as melhores condições para estarem estudando através do CETADB com um material didático de qualidade e um material didático que de fato dá toda a condição para que os nossos alunos aprendam e tenham um bom material de subsídio, um material que ele vai estar guardando para si, não é? E que será fonte de pesquisa para os momentos em que tiver que fazer algum estudo, relembrar a matéria, não é? Preparar aulas, enfim, é um material amplo que cada um dos nossos alunos tem acesso ao fazer o curso através do CETADB. Então, se você ainda não é aluno do CETADB, procure um núcleo na sua igreja e se inscreva, não é? Se na sua igreja não tem um núcleo instalado do CETADB, entre em contato conosco e faça de forma individual, você também poderá fazer. Lembrando que o CETADB, desde o ano de 2013, nós fornecemos videoaula para aqueles alunos que têm interesse em fazer o curso desta forma, nesta modalidade à distância, de forma que só não aprende quem não quer. E se você deseja estar conosco, então os nossos funcionários que estão aí vão colocar os nossos contatos para que os irmãos possam estar nos contactando, fazendo suas matrículas, enfim, iniciando um núcleo na sua igreja, e será um tempo de muita bênção na presença do Senhor. Eu quero já aqui trazer o pastor Ciro para que a gente possa prosseguir, não é, com a nossa live, com as respostas às perguntas que os irmãos têm nos enviado. Pai, Senhor, pastor Ciro, sua saudação no início dos trabalhos desse dia 20 de setembro. Pastor Ecos, 20 de setembro, Dia Nacional da Escola Dominical, né? Você vê que benção. Benção, e estivemos parabéns. Hoje na Escola Dominical aqui, ouvindo a aula do pastor Daniel Salles Acioli. Pensa numa benção. Grande privilégio. Maravilha. Quem dera eu pudesse também ouvir nosso mestre Daniel Acioli. Maravilha. O tema da lição hoje foi muito bom, né? Esdras e Neemias se reúnem juntamente com a liderança do povo para colocar fim aos casamentos mistos, que é uma coisa que Deus não aprova, não é? É verdade. Inclusive, nós já tratamos também, em algumas das nossas lives aqui, nós já respondemos questões relacionadas a essa situação que vive alguns em casamentos mistos. É verdade. Pois bem, meu pastor, hoje, mais para o meio do nosso tempo aqui, nós vamos falar a respeito da novidade que nós teremos nas lives de quarta-feira próxima e de domingo, que certamente serão uma bênção. E
Desculpe, oportunamente, então nós vamos informar ainda nessa live de hoje, dizendo já a cada um dos nossos irmãos que estão conosco que Deus os abençoe. É uma honra, uma satisfação tê-los conosco aqui nessa live CFJP número 27. O nosso irmão Newton Didini, ele colocou a seguinte questão aqui, ó. Pastor Ciro, o irmão entende que deveríamos ter estudos exclusivos para quem recebeu o dom de profeta. Há muito desvio ou aproveitamento entre aspas, né? Nessa atividade que deveria ser mais bem cuidada? É verdade. Nosso irmão Newton Didini, nosso amigo lá de São Paulo, pastor Newton, pastor e maestro, né? E também autor da CPAD, Newton Didini Coelho, ele demonstra uma preocupação que também é nossa, né? Agora, primeiro, muitos precisam entender o que é esse ministério, né? Porque hoje muitos pensam que o profeta é uma espécie de guru que revela o futuro e tal, né? Então eu penso que nós não deveríamos ficar em torno de pessoas que são usadas com certa frequência com o dom de profecia, porque nós até distinguimos aqui o dom de profecia do ministério profético. O dom de profecia, Deus tem dado à sua igreja, muitas pessoas têm sido usadas, homens e mulheres, mas não que a pessoa seja detentora do dom e nem que devamos ficar em torno delas. Veja que Jesus repreendeu um pastor de uma daquelas igrejas da província da Ásia, porque ele, em vez de assumir o seu papel como pastor, ele estava permitindo que uma mulher que se dizia profetisa, chamada Jezabel, enganasse o seu povo, né? Então ele precisava ser firme, precisava tomar, ele devia, né, tomar a posição aí como homem de Deus. Então, hoje a gente tem, lamentavelmente, pessoas que se autodenominam profetas, né? E essas pessoas deveriam ser ignoradas, da minha maneira de ver, sumariamente ignoradas, porque o profeta que se preza não faz movimento em torno de si para receber glória, né, das pessoas que estão à sua volta. Agora, com respeito à pergunta do nosso irmão Newton, eu penso que qualquer pessoa que tenha recebido de Deus um dom ministerial, lembrando lá de Efésios 4 e 11, que diz que Jesus, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro. E ele mesmo deu dons aos homens, e uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Qualquer pessoa que tenha recebido um dom ministerial, e nós já explicamos aqui o que é o dom ministerial de profeta, é um dom ligado à palavra. Veja, quando eu destaquei aqui que não é uma espécie de guru, é porque hoje em dia a gente vê até na internet aí o camarada, eu sou profeta e tal, e eu profetizei, eu falei que ia acontecer e tal, e o pessoal fica em torno desse guru, por assim dizer. O profeta não é um guru. O profeta na Bíblia, o dom ministerial do profeta, diz respeito a um pregador da palavra. Então veja, não confunda, só recapitulando, que eu já falei outro dia, não vou repetir. Está lá gravado para todos assistirem, lá no YouTube do CETADB, não é? Veja, o dom ministerial de profeta é residente. Não confunda dons ministeriais com dons congregacionais. Dons ministeriais são residentes, a pessoa tem uma chamada de Deus. Então, quando você fala que alguém é um profeta de Deus, é um pregador da palavra que é usado por Deus profeticamente. Quando ele prega, Deus lhe dá palavras, Deus revela muitas coisas por meio dele. Mas não que ele precise chegar no lugar e dizer, eu sou profeta e tal, e não sei o quê. Isso aí já é chamar os holofotes para si. É querer receber glória dos homens. O profeta que se preza, ele não precisa dizer que é profeta. Ele tem o ministério de profeta, é um pregador. Paulo, por exemplo, ele era um profeta. E ele disse certa vez, olha, quando foi necessário, escrevendo, eu fui constituído pregador, apóstolo, né, doutor ou mestre, né? Quando ele disse ali que ele era pregador e distinguiu de mestre, ele estava dando ênfase também para esse ministério que ele tinha como pregador, profeta da palavra, né? Aquele que prega a palavra e Deus usa.
Então, qualquer pessoa, respondendo agora, mais precisamente a pergunta do pastor Newton, qualquer pessoa que tenha recebido qualquer dom ministerial, inclusive de profeta, claro, deve fazer cursos teológicos, deve procurar se aperfeiçoar, fazer o curso básico de teologia, fazer o curso médio, fazer o curso avançado, ou seja, nunca parar de estudar. Veja, a gente às vezes não fica falando que a gente não gosta de ficar divulgando o que a gente faz, né? Porque isso aí é uma coisa entre nós e Deus, é para glória de Deus, mas a minha vida acadêmica, ela não parou, como a do pastor Hercules também não. Se a gente fosse aqui ficar detalhando, olha, o que você está fazendo agora? Eu continuo estudando. Hoje em dia, aliás, você tem a facilidade de estudar pela internet, online, então você continua estudando. A pessoa nunca pode parar de estudar. Então, qualquer pessoa que tenha um dom ministerial tem que estudar, tem que continuar estudando, tem que continuar buscando uma formação. E é nessa linha aí que o pastor Newton certamente pergunta. Ele pergunta se deveria ter um curso exclusivo, né? Eu penso que não, eu penso que é o curso ministerial mesmo. E o CETAD, aliás, tem um curso. Se é para falar de um curso específico, é o nosso curso aí chamado CFO, que é um curso de formação de obreiros, né? E aí abrange todos os dons ministeriais. Maravilha. Nesse mesmo sentido, pastor, nessa mesma linha, o nosso irmão Samuel Magalhães, ele pergunta, quando faço uso da palavra de Deus, é correto afirmar que sou profeta, visto que a palavra é revelação de Deus? Então, penso que não, porque isso é uma forma de exaltação, né? Convém que, João Batista já dizia, convém que ele cresça e que eu diminua. Então eu penso assim, quanto menos o pregador aparecer, melhor, né? A gente pode lembrar aqui da entrevista de João Batista, a entrevista que João Batista concedeu, né? Aquela comitiva que foi enviada lá por membros do Sinédrio e tal, querendo saber quem era ele, tal, perguntas capciosas também ali, e insistiu na pergunta, quem és tu? És tu profeta? Aí João Batista disse, não. És tu Cristo? Não. Ele era profeta, ele podia dizer, inclusive ele era o precursor de Cristo, mas ele fez questão de dizer, não, eu não sou, você é profeta? Não. E você é o Cristo? Claro, ele não era mesmo. Aí ele falou que não. Mas, ô João Batista, afinal de contas, quem tu és? Nós temos que levar uma resposta lá para aqueles que nos enviaram, a gente veio aqui especificamente para isso. Bom, vocês querem saber, então vou dizer. Aí, diante de tanta insistência, né? Aí ele citou a profecia, mesmo assim ele não disse diretamente quem era, mas ele citou a profecia de Isaías. Voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Então ele era uma voz. Mas que voz poderosa era aquela, né? Endireitai as vossas veredas, já está posto o machado na raiz das árvores. Então, veja, arrepender. Então, a palavra de João Batista, o que eu vejo nisso aí? A mensagem é maior do que o mensageiro, né? O pregador não pode aparecer mais que a mensagem do Evangelho. O pregador não pode aparecer mais do que Jesus. Então esse negócio do camarada chegar, eu sou profeta, e não sei o quê. Aí você já vê que ele está querendo se exaltar. Então, irmão Samuel Magalhães, eu penso que mesmo fazendo uso da palavra, tal, ninguém não precisa desse floreado todo. É só você ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor, que Deus vai te usar. Quanto menos o pregador aparecer, melhor. Quem tem que aparecer é Jesus. Nessa linha, pastor Ciro, você veja que o próprio João Batista não se exaltou em nada, mas Jesus, falando a respeito de João Batista, diz que entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Olha que interessante, né? Observe o posicionamento dele como um servo de fato, né? E outra coisa, aquele texto de João 10 que me chama bastante atenção, né? Quando Jesus volta ao lugar onde João batizava, João já estava morto naquela altura, e o que diziam ali? Né? João não fez sinal algum, mas tudo quanto ele disse deste, referindo-se a Jesus agora, né? Tudo quanto João disse deste era verdade. Então, quer dizer, é isso aí que nós temos que fazer, né? Dizer toda a verdade
Toda a a verdade. respeito de Jesus. Amém. Nós tivemos aqui, há 2 décadas atrás, nossa região aqui, surgiu um indivíduo que profetizava muito, mas ele fazia um movimento, né, em cima de um testemunho que ele contava, que depois descobriu-se ser mentira. Era um testemunho falso. Ele contava muita coisa, e eu não vou mencionar porque nós temos irmãos da região que eu já vi que estão aí na live, né? Mas ele edificou uma mentira, um ministério em cima da mentira. E o ministério dele acabou ruindo, porque ele veio de São Paulo para cá, ele era diácono e se dizia o bam, não é? E na verdade ele era um mentiroso. E interessante é que nesse movimento que ele fez, ele tirou casa, ele tirou carro, ele tirou dinheiro, porque essa gente sem vergonha, eles estão aí para se aproveitar de situações. E nós que somos crentes e que temos a palavra de Deus que nos orienta, nós temos que cuidar, não é? Cuidar, comparar, assim como os bereanos, se aquilo que está sendo dito está de fato em conformidade com a palavra de Deus, que é a revelação plena, completa daquilo que é a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Prosseguindo lá, meu pastor, o Nelson Davi, aí ele está falando a respeito do termo glossolalia. Nos originais em Atos e em Coríntios, como explicar o ensino das línguas não idiomáticas? E se o termo em si se refere a idiomas? Costuma-se fazer uma diferença entre glossolalia ou glossolalia, né? E xenolalia. Glossolalia e xenolalia. A rigor, a xenolalia está contida na glossolalia. Porque glossolalia, na verdade, é só um termo técnico para as línguas que vêm da parte do espírito, né? O termo no grego glossa quer dizer língua e lalia fala, né? Então, glossolalia é uma alusão, aí nesse caso é um termo técnico, teológico, né? Para se referir a línguas, a gente fala estranhas, a gente evita às vezes falar estranhas, mas não é errado dizer, é que a gente tem evitado porque as pessoas não entendem. Quando a gente diz que é estranha para aquele que a pronuncia, né? Por isso que na versão corrigida de Almeida, até tem lá em itálico, né? Que ali é um tipo de termo que é inserido, não é um acréscimo. É bom que se diga isso, é apenas um termo na tradução. Quando você faz a tradução, quando a gente fala de tradução de equivalência formal, ela é literal, só que há casos em que fica sem sentido. Então você tem que colocar alguma coisa para completar o sentido. E ali é um caso. Mas, voltando aqui para o glossolalia, o que acontece? Essas línguas estranhas, essas línguas da parte do espírito, elas podem ser glossolálicas ou xenolálicas, né? Mas a rigor, só para facilitar, língua, de maneira geral, pode ser designada, vindo da parte do espírito, como glossolalia, porque xenolalia é uma ênfase mais específica para as línguas que são conhecidas aqui na Terra, né? São línguas estrangeiras que alguém, usado pelo Espírito, pronuncia, como aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, ali, os crentes cheios do Espírito Santo começaram a falar em línguas da parte do Espírito, e aquelas línguas eram xenolálicas, porque xenolalia significa o quê? Esse prefixo aí, xenos, no grego quer dizer estrangeiro. Então, veja, a palavra xenofobia, por exemplo, tem esse mesmo prefixo. O que é xenofobia? É aversão aos estrangeiros. Pessoa que tem aversão aos estrangeiros é uma pessoa xenófoba ou xenofóbica, né? Então, veja, xenofobia. Quando você fala de xenolalia, são línguas da parte do espírito, mas línguas estrangeiras. Aí a pergunta que o nosso irmão faz, na verdade, ela gira em torno disso. Por isso que eu estou acrescentando o elemento xenolalia. Por quê? Ele pergunta como explicar, não é, as línguas que aparecem lá em Atos 2 e as línguas que aparecem em Coríntios. Então, veja, lá em Atos 2 aconteceu realmente um fenômeno, algo extraordinário, porque muitos teólogos acreditam até que houve um duplo milagre, porque imagine, várias pessoas, nós que somos pentecostais, nós sabemos o que é isso. Vários crentes falando ou glorificando a Deus ao mesmo tempo,
muitos falando em línguas. Ou seja, quem está de longe não vai entender, não vai conseguir compreender o que está sendo falado. Ele vai ouvir apenas um grande ruído, né? Agora imagine ele no dia de Pentecostes, cerca de 120 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, e as pessoas que estavam à volta se aproximaram com aquele grande ruído que estava acontecendo, né? Aquele vozerio que corria, diz a Bíblia. E quando eles chegaram mais próximo, aqueles irmãos estavam falando, as pessoas que chegavam próximas, elas ouviam na sua própria língua. Tinha ali pessoas de várias nacionalidades, elas ouviam a mensagem, os irmãos estavam glorificando a Deus, e aquela palavra de glorificação a Deus chegava aos ouvidos das pessoas na língua delas. Então veja como isso não é coisa humana. Porque imagine, várias pessoas falando ao mesmo tempo, você consegue distinguir lá no meio, as pessoas falando a sua língua lá no meio. Claro que é o Espírito que conduziu aquilo, de tal modo que chegou ao ouvido daquela pessoa para ela poder compreender. Então, por isso que muitos teólogos falam até de um duplo milagre. O milagre de que os crentes estavam falando em línguas e as pessoas também conseguiam ouvir, né? Agora, concluindo, porque para a resposta não ficar longa, não há contradição entre Atos e Coríntios, porque existe, inclusive, se você for fazer uma exegese dessas passagens, você vai ver que tem uma afinidade linguística entre Atos 2 e 4, ali o termo no grego é heterais glossais, né? Heterais glossais, perdão, outras línguas, e Paulo, em 1 Coríntios 14, ele faz uma citação de Isaías 28:11, que na Septuaginta, que você sabe que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego também, na Septuaginta você tem o termo heteroglossóis, que também significa outras línguas. Então, Paulo tratou do mesmo assunto. Quando eu disse que xelolalia está contido em glossolalia, que glossolalia é o termo geral para você se referir às línguas que vêm da parte do Espírito. Sejam elas línguas desconhecidas totalmente na terra, sejam elas desconhecidas apenas daquele que a pronuncia, porque é aí que está o milagre, a pessoa falar em línguas sem conhecer. Agora, alguém poderá perguntar, não, o que aconteceu em Atos não acontecia em Corinto, isso aí não acontece mais. Veja, quem não crê diz isso, mas eu posso dar testemunho, inclusive, de que já aconteceu comigo. Eu me lembro uma vez, eu termino aqui com esse testemunho, que eu estava pregando na Assembleia de Deus em Cordovil, da qual eu fui membro durante mais de 10 anos, e os irmãos sabem que o pastor Antônio Gilberto era um dos pastores daquela igreja também. E eu tinha o privilégio de ouvi-lo e, às vezes, tinha a grande dificuldade de ter que pregar com o mestre Antônio Gilberto ali me observando, ouvindo, né? E naquela ocasião, lembro que eu preguei e no final, ali fazendo uma oração, Deus me deu algumas línguas. E eu vi que era uma mensagem, era algo que estava vindo da parte de Deus, mas eu não recebi a interpretação. Falei em várias línguas e a Bíblia diz, não é? Se não houver intérprete, fique calado. Quando eu percebi que não tinha intérprete, Deus também não me deu a interpretação, eu me calei. Ali a igreja estava sentindo a presença do Senhor. Eu acabei de sentar, quando eu sentei, o pastor Antônio Gilberto pediu a palavra. Quando ele pediu a palavra, o pastor Francisco, pastor presidente, que está lá até hoje, deu a oportunidade, o pastor Antônio Gilberto disse, olha, irmãos, eu quero aqui falar algo que o irmão Ciro estava aqui orando no final, e Deus lhe deu algumas palavras proféticas. Eu percebi que eram palavras da parte dele. E claro, eu não consegui discernir tudo, Deus não me deu, mas ele falou em hebraico também. Ele falou em hebraico fluentemente. Algumas palavras eu percebi em hebraico. E isso que ele falou em hebraico, eu posso dar a tradução, porque por graça de Deus eu conheço o hebraico. E aí o mestre Antônio Gilberto disse, olha, Jesus disse claramente, eu sou o Supremo Senhor, estou neste lugar. Claramente, em hebraico, perfeitamente, isso foi repetido. O pastor Antônio Gilberto disse, isso foi repetido. Outras línguas vieram juntas, outras palavras da parte do Espírito, mas no meio claramente se destacou
essa ênfase em hebraico bíblico, disse ele, né? Hebraico conforme o hebraico bíblico, não o hebraico dos dias de hoje, porque o pastor Antônio Gilberto é um erudito que conhecia tanto o hebraico de hoje como o hebraico bíblico. E ele disse: eu sou o Supremo Senhor, estou no meio de vós. Então o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, claro, foi algo extraordinário, tal, foi um derramamento inaugural do Espírito, mas Deus faz isso ainda hoje. Então as línguas, juntando o que Paulo ensinou em Coríntios com o que está em Atos 2, elas podem ser tanto línguas desconhecidas daquele que pronuncia como daqueles que ouvem, e aí Deus que pode dar interpretação, ou podem ser línguas que muitas vezes aquele que está pronunciando não sabe do que ele está falando, né, porque é da parte do Espírito, mas alguém no auditório pode saber. Né? Deus pode querer falar algo, como a gente tem testemunhos outros também que eu já ouvi aí, de Deus ter usado um pastor falando em japonês para alguém da plateia entender, né? E assim por diante. Então, é importante isso. Pastor Ecos, desculpa se eu abusar, mas vai lá. Um último testemunho que eu me lembro do missionário Eurico Bergsten, esse é impactante. Quem me contou foi Rui Bergsten, filho do missionário Eurico Bergsten. 2 pastores brasileiros viajaram lá para a Finlândia, terra natal do missionário Eurico, para visitar os trabalhos lá. 2 pastores, não convém citar nomes, né? Os 2 já partiram para a eternidade. Esses 2 pastores foram junto com o missionário Eurico visitar a obra de Deus lá na Finlândia. E aí, quando chegaram lá, o pastor presidente da Assembleia de Deus da Finlândia e o vice-presidente foram recebê-los no aeroporto. E aí os 5 pastores no carro, os 2 finlandeses na frente e atrás, os 2 brasileiros e o missionário Eurico ali servindo de intérprete. Porque os missionários, os pastores finlandeses não falavam nada do português. E os brasileiros também não falavam nada do finlandês. O missionário Eurico era intérprete. Então, os pastores finlandeses diziam: olha, aqui está tal lugar, apresentavam os lugares turísticos e estavam felizes com a presença dos pastores brasileiros. Só que em determinado momento, o irmão sabe como que é brasileiro, né? Os pastores brasileiros se desligaram completamente, começaram a conversar entre si, e em dado momento começaram a contar piadas um para o outro, os brasileiros. Só que os pastores finlandeses estavam em sintonia com Deus. Eles estavam glorificando a Deus, porque 2 pastores brasileiros estavam lá, e eles diziam: glória a Deus, glória a Deus. E o missionário Eurico, claro, não interpretava as piadas, porque ia ficar ruim aquilo ali, né? Mas em dado momento, aqueles pastores finlandeses que não falavam nada da língua portuguesa, começaram a falar em línguas dentro do carro, foram tomados em línguas, e dali a pouco o que estava ao volante voltou-se para trás, onde estavam os pastores brasileiros, que estavam contando piada, e lhes disse, em bom português, eles que não sabiam nada de português, olhou para os pastores e lhes disse: vamos mudar de assunto, não é? Porque eles estavam ali para falar sobre a obra de Deus, fazer a obra de Deus, e estavam contando piada. Então isso aí, o missionário Eurico Bergsten contou para Rui Bergsten, que é meu amigo, não é? Pastor Rui Bergsten, irmão Rui Bergsten, não é pastor, mas é filho do missionário Eurico, e ele me contou essa história que também, aqui acho que está de acordo com a nossa explicação aqui. Maravilha. Prosseguindo aqui, meu pastor, ainda a respeito das diferenças de versões bíblicas, o irmão Cássio, ele coloca a seguinte pergunta: por que algumas versões Almeida Revista e Corrigida têm a palavra caridade, Jeová, e outras Almeida Revista e Corrigida usam a expressão amor em lugar de caridade e Senhor em lugar de Jeová, sendo ambas versão Almeida Revista e Corrigida? Talvez ele não observe a questão do ano, né, que a partir de 1995 tem uma versão que foi reformulada, mas com a resposta. Um pouco de história aqui, rapidamente. A versão de Almeida, ela é de 1819, publicada completa, né? Porque ela teve publicações parciais, mas completa, ela foi publicada em 1819. E só veio a ser corrigida na sua linguagem. Quando eu falo corrigida, não é que mudou a tradução, na verdade é atualização de linguagem,
Porque imagine, algo que foi feito em 1819, com o tempo precisa de atualização de linguagem. Então, em 1898, surgiu a chamada ARC. A primeira Almeida Revista e Corrigida é de 1898, porque esse termo corrigido é justamente porque corrigiu a linguagem, atualizou a linguagem. Então pense que como essa linguagem é importante para nós, essa Bíblia é importante para nós, porque nossos irmãos, os pioneiros da Assembleia de Deus, de 1911, ali daquelas primeiras décadas do século XX, Daniel Berg, Gunnar Ving, os primeiros convertidos no Brasil, todos usaram essa ARC de 1898. Por quê? Porque eu digo que com certeza, porque a tradução brasileira, que é outra tradução em língua portuguesa, só veio a surgir em 1917. E Mato Soares só em 1932. Então, todo esse tempo aí, ó, nessas primeiras décadas, pelo menos as primeiras 2 décadas aí, a versão corrigida de Almeida foi usada exclusivamente e se tornou, assim, claro, a nossa versão mais querida. Mas aí o que acontece? Em 1956 surgiu a atualizada de Almeida, que foi corrigida, atualizada na linguagem de 1993. Em 94 surgiu a Almeida corrigida revisada, que veio a ser conhecida como Fiel, né, que é essa que a gente fala aqui sempre, de 94, que já é a Sociedade Bíblica Trinitariana. E em 95, finalmente, houve uma atualização da linguagem da nossa corrigida. Mas essa atualização da linguagem não foi tão profunda como se pensa. Não foi muito profunda também porque não pode mudar o padrão da tradução. Se a tradução é formal, você tem que manter o padrão. Não adianta você querer transformar uma versão formal, de equivalência formal, numa tradução de equivalência dinâmica. Se ela é formal, ela vai manter algumas coisas que são arcaicas, mas é necessário manter-se, porque ela é uma tradução mais literal. E aí, como eu brinquei até na live anterior, que aí estamos aqui nós para explicar os termos. Então é o caso desses 2 termos aí. Caridade, ele ainda se mantém em muitas partes, mesmo da versão de 95. Ainda se mantém em algumas partes. Claro que algumas mudou para amor, mas em outras aparece caridade. Por quê? Porque caridade, quando foi feita aquelas primeiras versões lá atrás de Almeida, o termo caridade era o melhor termo para você explicar o agape, que no caso, dentro do contexto, é o amor de Deus no seu mais alto grau. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é caridade, ali, essa ênfase é para dizer que Deus é amor, amor no seu mais alto grau, amor de Deus. Então, veja, hoje esse termo já é fraco, né? Mas aí a gente explica. Não é um erro. A Bíblia não está errada, né? Claro que nesse caso é simples, é só trocar caridade por amor, não vai mudar, não vai tirar o elemento, né, formal da Bíblia também, né? Agora, muita gente às vezes começa a dar uma volta toda e aí já perde-se aquele compromisso com a equivalência formal. Então isso aí acontece com o termo caridade. Agora o termo Jeová, só rapidamente, esse termo ele tem origem no século XVI, termo Jeová, como nome de Deus. Porque, na verdade, é uma tentativa de se pronunciar o tetragrama, né? Perdão. Às vezes a palavra é difícil de... O termo é impronunciável no hebraico e, para mim, agora se tornou impronunciável no português também. Tetragrama. Pronto. 4 letras significa tetragrama, né? Então, o nome de Deus no hebraico é um tetragrama. São 4 letras que são apenas consoantes. Então, por isso que alguns dizem que é impronunciável, porque não tinha vogal. Como você pronuncia uma palavra sem vogal? É difícil, né? Claro que quem está vivendo na época sabe qual é a pronúncia. Só que os rabinos e os escribas, eles evitavam pronunciar o nome de Deus em vão. Então eles começaram a utilizar ou
quando apareceu o termo, o tetragrama, eles usavam Adonai, e depois, posteriormente, utilizaram as vogais de Adonai, que significa Senhor, com o tetragrama. E aí surgiram termos como Iavé. Iavé é uma tentativa de pronunciar o tetragrama impronunciável. Né? E Yehová é outra tentativa de se pronunciar o tetragrama. E aí, no latim, né, latinizando-se, evoluiu para Jeová. Então, veja, não é um problema isso, é uma maneira de você, como Jesus. Jesus é a forma latina de você dizer também o nome dele no grego e tal, e assim por diante. Então, algumas versões optam por Jeová ou Senhor em caixa alta, é o caso da corrigida. A corrigida, em muitos lugares aparece Jeová, em outros aparece Senhor. Quando você encontrar Senhor em caixa alta, tudo caixa alta, é diferente. O Senhor só com a primeira maiúscula e Senhor tudo caixa alta. Quando você encontra Senhor tudo caixa alta, é justamente o tetragrama, que é o nome de Deus no hebraico, que uma tentativa de pronunciá-lo é Iavé. Então, na ARC, na Reina Valera em espanhol, na King James Version, essas versões mais clássicas, você encontra ainda Jeová. Em outras, como a ACF, que a gente tem citado muito aqui, a Fiel, eles, em vez de utilizarem Jeová ou Senhor em caixa alta, eles utilizam, por exemplo, Deus, a palavra Deus, mas em caixa alta. Um versículo bom para você verificar e comparar em várias versões é Amós 8:11, que diz assim: eis que vem dias. Aí na versão corrigida diz: diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Então veja, Senhor Jeová. Porque ali aparece tanto Adonai, que é Senhor, como aparece o nome de Deus, o tetragrama impronunciável. Então, fica Senhor Jeová. Na ACF, fica Senhor Deus, só que Deus tudo maiúsculo. E na atualizada, como que está aí? Aqui está Jeová, tudo caixa alta. Então, Jeová caixa... Aqui, mas aqui, é Senhor Jeová, né? Senhor Jeová. Senhor Jeová. Então, o primeiro Senhor é Adonai, né? E o segundo é o nome de Deus. Então, isso na corrigida. Mas isso aí são variações que não mudam nada, são designações diferentes do mesmo Deus. Maravilha. Vamos abrir um parênteses aqui para um comunicado, né? Os irmãos têm acompanhado que este mês de setembro é identificado como Setembro Amarelo, é o mês em que se trata da prevenção ao suicídio. Desde o ano de 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, atuam numa campanha que acontece anualmente na prevenção ao suicídio. E nós aderimos a essa campanha, e nesta próxima semana nós estaremos realizando as duas lives que sempre fazemos, a de quarta-feira às 22 horas e a de domingo, 11 horas da manhã. Quarta-feira, quem estará conosco na nossa live a partir das 22 horas é o pastor Anderson Santos, que é de Maringá. Ele é psicólogo clínico e é pastor de uma das nossas igrejas ali no campo eclesiástico de Maringá. E nós vamos estar falando a respeito de depressão e transtornos ansiosos, que envolve a ansiedade generalizada, fobias e pânico. Aí nós vamos tratar dos seguintes assuntos aqui, que serão subtemas. O que é a depressão, diferenciando a tristeza de depressão, os tipos de depressão. Vamos desmistificar a seguinte expressão: crente não pode ter depressão, e também que nem toda depressão é do diabo. Vamos definir os gatilhos que podem desencadear a fobia e o pânico e falar sobre os tipos de personalidade. E neste aspecto, nós vamos também passar uma posição de como sair desta situação, considerando uma perspectiva bíblica e também científica. O pastor Anderson Santos estará conosco e você não pode perder 22 horas de quarta-feira. Qual é a nossa intenção? Se você conhece algum obreiro, algum pastor, algum líder,
algum membro da sua igreja, algum irmão, irmã, jovem, adolescente, que está vivendo um problema que envolve esses temas, depressão, ansiedade, pânico, fobia, encaminhe ele para que esteja em contato conosco, que esteja assistindo a nossa live, participando da live que estaremos transmitindo quarta-feira, 22 horas. Aí no domingo, que será dia 27, o pastor Ciro Zibordi estará conosco e nós vamos tratar a respeito da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. E vamos abordar a respeito desse assunto, que é um dos problemas hoje que atinge uma grande parte dos nossos obreiros, ministros, dirigentes de igreja. Nós vamos estar tratando a respeito disso, porque muitas vezes a cobrança é muito grande em cima do obreiro, a cobrança é muito grande em cima do dirigente da igreja, dirigente da congregação, do líder de departamento, e na impossibilidade de atingir aquelas metas, aqueles objetivos, muitos estão sofrendo desta síndrome de esgotamento também, ocasionada por excesso de trabalho, enfim, uma série de fatores que nós não vamos aqui dar o como é que a turma fala aí? Dar um spoiler, né? Mas no domingo, dia 27, juntamente com o pastor Ciro Sanches e Bordi, nós estaremos aqui tratando deste tema. Então, a partir já de amanhã, nós vamos estar colocando as divulgações aqui no nosso perfil no Instagram, o CETADB, e você pode estar acompanhando e compartilhando. O nosso objetivo é atuarmos de maneira que possamos contribuir com irmãos e irmãs que estejam vivendo essas situações e que podem ser abençoados pela ministração da palavra de Deus. Então, nos ajude na divulgação deste grande trabalho que acontecerá nas nossas lives do dia 23, quarta-feira próxima, às 22 horas, e no domingo próximo, dia 27, a partir de 11 horas da manhã. Quarta-feira com o pastor Anderson Santos e no domingo com o nosso companheiro aqui, o pastor Ciro Zibordi. Você não pode perder, e as pessoas que você identifica que estão vivendo essas circunstâncias da vida, você pode também encaminhá-los para que estejam conosco participando desta bênção. Amém? Será um momento de grande renovo para a vida desses que estão vivendo momentos difíceis. A gente entende que não são poucos, né? São muitos. Nós estamos, como eu tenho dito aqui, numa campanha de oração já desde o mês de fevereiro. E nós temos recebido muitos pedidos de oração. E não são poucos aqueles que pedem oração porque conhecem alguém que, vivendo essas circunstâncias que nós estamos falando aqui, estão pensando em suicídio. E nós vamos agir e atuar nesse sentido, porque cremos que a palavra de Deus, ela liberta. Não é? E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Pastor Ciro, nós retomamos aqui. E eu quero acreditar que esta sequência, essas duas lives, será de muita bênção para os nossos amados irmãos. Conversando com a irmã Gabriele, que é minha filha, o irmão Bruno, que é meu genro, e também com o irmão Michael, que é um dos nossos atendentes aqui na escola. Eles estão organizando todo este material aí, juntamente contigo também, com o nosso pastor Anderson. E será uma bênção, não é? Eu quero que os irmãos nos ajudem a divulgar. Setembro Amarelo do CETADB, falando a respeito desses temas: depressão, transtornos ansiosos, ansiedade generalizada, fobias e pânico. E aí, também sobre a síndrome de burnout. Será uma bênção em nome de Jesus. O José Júnior, ele sempre está conosco. Hoje ele está aí. Eu já vi que ele criou um perfil do Instagram para poder assistir ao vivo. E eu já vi que ele chegou. Como interpretar a Bíblia colocando Jesus como a chave hermenêutica? É boa pergunta. Primeiro a gente tem que entender o que é chave hermenêutica, né? Porque compreender isso é fundamental para responder como que é esse tipo de interpretação, né? Porque esse termo tem sido usado hoje de maneira, assim, cada um usa de uma maneira, né? Jesus como chave hermenêutica. Os nossos irmãos calvinistas, por exemplo, eles discordam dessa posição. Eles dizem que Jesus não é a chave hermenêutica. A chave da hermenêutica é a história da redenção como um todo. Nós pentecostais, nós cremos que o Senhor Jesus, ele é o Redentor. Então, se a chave da hermenêutica é a história da redenção e Jesus é o Redentor,
Jesus é também o tema central, o tema unificador, né? Que nos ajuda a entender, sim, interpretar a palavra de Deus. Agora, tem uma armadilha aí. E é aí que eu quero explicar. Tem uma armadilha nessa chave hermenêutica. Porque Cristo é a nossa chave hermenêutica, desde que nós não o desconectemos de toda a Bíblia, né? Porque tem gente aí que tem usado essa expressão chave hermenêutica para dizer mais ou menos assim, não, eu sigo a Cristo. Paulo, ele tinha uma linha, Paulo era extremista, mas eu sigo a Cristo. Pedro tinha uma linha, não, eu sigo a Cristo, a minha chave é Cristo. Como que se nós pudéssemos desconectar Jesus de Paulo, de Pedro? Não, a Bíblia é uma harmonia perfeita. A Bíblia fala do fundamento dos apóstolos. Então, é um grande erro, um grande absurdo até, alguém querer dizer que Paulo estava contra Cristo, né? Como esse pessoal hoje em dia que gosta de dividir a Bíblia em vários tipos de teologia. Eu não gosto. Eu até respeito quem faz isso, mas isso aí, para mim, quem começou a fazer isso foram os liberais, né? Ah, teologia petrina, teologia paulina, teologia joanina, teologia lucana, porque aí vai, sutilmente vai criando, na verdade, uma oposição, né? Ah, Atos 2 é diferente de 1 Coríntios, e o Paulo de Atos é diferente do Paulo das Epístolas. Não, a Bíblia é uma harmonia perfeita. Ou você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é uma harmonia perfeita, ou você acaba não crendo que ela é isso, porque senão você vai começar a arrumar esse tipo de desculpa. Então, quando se fala que Jesus é a chave hermenêutica, né, tem que entender, ele é a chave da hermenêutica, desde que não o desconectemos de toda a Bíblia. Desde que não digamos que o ensino de Jesus é diferente do ensino dos apóstolos, né? Porque eles falaram em sintonia, os apóstolos falaram em sintonia com o que aprenderam de Jesus. Paulo, na verdade, ele deixou isso muito claro, né? Paulo aprendeu com Jesus. Então, a gente não pode criar aqui essa ideia de que a minha chave hermenêutica é Jesus e tal, e eu interpreto tudo por Jesus. Aí você acaba reduzindo tudo que está na Bíblia aos 4 evangelhos, ao que Jesus disse nos 4 evangelhos. Não, Jesus disse em toda a Bíblia, porque Jesus é Deus. Quando a gente diz que Jesus é o tema central da Bíblia, é porque tudo na Bíblia gira em torno de Jesus. A própria história da redenção tem a ver com Jesus. Mas e o Antigo Testamento? Jesus também estava lá. Jesus aparece no primeiro versículo da Bíblia. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o termo Deus ali indica pluralidade de pessoas, porque era a trindade que estava presente, né? Tanto que mais adiante Deus fala em plural, façamos o homem conforme a nossa imagem. E lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aliás, no princípio era o verbo, perdão. Gênesis 1:1 que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus está em toda a Bíblia. Embora no Antigo Testamento você não encontre ali diretamente o nome dele. Ah, mas e as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento? Elas morreram salvas. Não foi por Jesus, porque Jesus nem tinha vindo ao mundo. Foi por Jesus, sim. Porque a obra de Jesus, feita de uma vez por todas, já tinha salvo por antecipação aqueles crentes do Antigo Testamento. A obra de Jesus tem efeito retroativo. Aqueles que cometeram pecados dantes, né, diz a Bíblia lá em Romanos, sob a paciência de Deus, eles foram alcançados por antecipação, pela obra que Jesus ainda realizaria. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação sem o derramamento de sangue do Cordeiro. Então, aqueles cordeiros que eram derramados, o sangue era derramado, apontava para Jesus. Quando a Bíblia diz também lá que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o que você entende por isso? Apocalipse 13:8. Todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial no Antigo Testamento apontavam para Jesus.
apontava para Jesus, porque tudo se consumaria nele, né? Então, agora, veja bem, Jesus ser a chave hermenêutica é um pressuposto. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente faz exegese, quando a gente interpreta a Bíblia, porque hermenêutica tem a ver com a interpretação da Bíblia, você tem algumas chaves, você tem alguns pressupostos. Quais são nossos pressupostos? A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, né? Deus inspirou a sua palavra e a preserva. Isso é um pressuposto. Outro pressuposto, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, porque a Bíblia é análoga. E outro pressuposto, Jesus é a chave para você entender, né? A Bíblia, o tema central da Bíblia é Jesus. Tanto que o doutor Scofield, né, ele dizia, né, na sua Bíblia, aquela Bíblia de estudo do doutor Scofield, né, Scofield ou Scofield, né, a pronúncia varia até dentro dos Estados Unidos, mas ali ele diz o seguinte, que a Bíblia toda pode ser dividida em 5 palavras: preparação, manifestação, propagação, explicação e consumação, né? Preparação, todo o Antigo Testamento, a preparação para Jesus vir ao mundo. Depois, manifestação, os 4 evangelhos, quando Jesus se manifestou, o Verbo se manifestou, não é? E se fez carne, habitou entre nós. Depois, propagação, o livro de Atos, quando o evangelho de Cristo começou a ser propagado. Explicação, as epístolas explicam tudo sobre Jesus e a sua igreja e tal. E Apocalipse, consumação, porque ali se consumam todas as coisas a respeito de Jesus. Então, tudo na Bíblia gira em torno de Jesus. Então, Jesus, nesse sentido, ele é a chave hermenêutica, ou, melhor dizendo, a chave, nesse caso, é uma chave cristocêntrica ou cristológica. Eu estou usando isso porque quem tem usado geralmente essa ênfase que a minha hermenêutica, a chave hermenêutica é Cristo. A pessoa geralmente usa isso para desconectar, né, o que Jesus falou do que Paulo disse, porque o pessoal acha que Paulo é muito extremista, que Paulo é aquele que fala sobre as mulheres, é Paulo que fala sobre o pecado do relacionamento de homem com homem, de mulher com mulher e tal, não é? Porque ele fala disso também. E então, porque Paulo era um camarada que ele foi útil para o seu tempo, mas na verdade a minha chave é Cristo. Bom, mesmo se a chave fosse só Cristo, desconectado de Paulo, aí você que é progressista ia ter problema também, porque a gente já explicou aqui outro dia, quando falamos sobre o ministério feminino, que Jesus não fez concessão também não, né? Então quer dizer que Jesus é a chave, resumindo, Jesus é a chave da hermenêutica desde que você não o desconecte de toda a Bíblia. Porque Jesus, na verdade, ele é a palavra viva. E a Bíblia é a palavra escrita. A palavra viva, o verbo de Deus, não entra em choque com a palavra escrita, né? Então Jesus é a chave hermenêutica desde que você não desconecte o que Jesus disse nos evangelhos de tudo que está na Bíblia. Porque quem usa geralmente esse tipo de expressão, esse tipo de ênfase, né, que Jesus é a chave hermenêutica, tenta desconectar Jesus do que a Bíblia como um todo diz. E aí eles dizem, não, nós não somos bibliólatras. O bibliólatra, minha chave hermenêutica é Jesus, eu não sou bibliólatra. Que é um outro termo equivocado, bibliólatra, porque a idolatria só se justifica quando você coloca algo sobre o máximo, que é Deus, né? Então, por exemplo, alguém dizer, meu ídolo, eu só idolatro Cristo. Como eu ouvi uma cantora dizendo, eu só idolatro Cristo. Está errado, porque Cristo não é ídolo. Cristo deve ser adorado. Ídolo é aquilo que está, porque Cristo está sobre todos. Se você coloca um ídolo, aí você está idolatrando. Agora, se você estiver adorando Cristo, isso não é idolatria, você está adorando. Da mesma forma, a Bíblia. A Bíblia não pode ser idolatrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amar a Bíblia sobre todas as coisas, dar ênfase para a Bíblia, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, dizer que a Bíblia é a pedra de toque, dizer que a Bíblia é a fonte primária de autoridade, é regra de prática, de fé, de vida. Isso não é bibliolatria, né? Não é de maneira nenhuma, porque a Bíblia não é um objeto
passível de ser adorado, nesse sentido. Não estou falando da Bíblia objeto, né? É uma coisa você pegar o livro, colocar no altar e dizer, eu te adoro. Isso seria um tipo de idolatria, né? Adorar um objeto. Agora, amar o conteúdo desse livro, amar, priorizar, dizer, não, o que eu faço está na Bíblia, está fundamentado. Proclamar, né? E proclamar, ensinar. E não abrir mão, porque, na verdade, quem defende isso daí, diz que é bibliolatria, é porque, na verdade, eles valorizam a experiência, priorizam a experiência, né? Não, o crente tem experiência e tal, e usa esse tipo de argumento, de chave hermenêutica aí para dizer, não, a minha chave hermenêutica é Cristo, a minha também, só que eu não desconecto Cristo da Bíblia. Eu não desconecto a palavra viva, o verbo de Deus, da palavra escrita, que veio dele também, não é? Pois bem, a dúvida do Wesley Abidiel é de muitos irmãos a respeito do voto de Jefité. O que foi que aconteceu com a filha de Jefité a respeito do voto que ele fez, que sacrificaria a primeira pessoa que aparecesse diante dele, né? E foi a filha dele que apareceu lá. Aí já outra pergunta, né? Tá, então, o voto de Jefté. Né? O Wesley está aí, o Wesley é monitor de um núcleo que nós temos ali na região sul fluminense, aí no estado onde você reside, né? Olha, eu acho que essa pergunta aí vai... Você acha melhor deixar para a próxima live? Porque... aqui vai... Quantos minutos tem aí? Tem 3 minutos, 3 né? minutos. Vai acabar ficando apertado. É melhor a gente encerrar. Com certeza. E o Wesley fica com a resposta na live da quarta-feira, não desta agora, na outra, que vai ser já em outubro. E nós vamos estar respondendo essa questão do Wesley. Porque essa pergunta precisa dar uma contextualizada, talvez ler o texto também, para poder explicar. Com certeza. Porque a questão do voto em si, né, o que é o voto, o que significava naquele contexto, para a gente poder explicar. Nós vamos deixar, então, o Wesley vai entender, né, porque a resposta ela tem que ser mais amplificada. E, então, na quarta-feira, que será a primeira quarta-feira de outubro, nós voltaremos com as respostas a essas perguntas. Lembrando, então, que quarta-feira próxima nós vamos estar contextualizando a nossa live com o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Então, nosso companheiro, o pastor Anderson Santos, que é de Maringá, ele é psicólogo clínico e ele estará conosco falando a respeito de depressão, transtornos ansiosos. O irmão, só um minutinho, os irmãos já estão adiantando a resposta aí, ó. Vai ficar para outra live. Com certeza, vai ficar para a próxima. A filha de Jefité não foi sacrificada, ela só não casou. A gente não respondeu ainda. Com certeza. Vamos estar falando sobre ansiedade generalizada, fobias, pânico, o que é depressão, como diferenciar tristeza de depressão, os tipos de depressão. Crente pode ter depressão? Toda depressão é do diabo? Definir os gatilhos que podem desencadear fobia, medo, pânico e falar sobre os tipos de personalidade. Mais do que isso, passarmos uma abordagem bíblica e científica a respeito de como o irmão, a irmã pode sair dessa situação que esteja vivendo. Isso para quarta-feira próxima, dia 23. No domingo, dia 27, 11 horas da manhã, voltaremos aqui com o pastor Ciro Sanches Iborde para estarmos falando a respeito de síndrome de burnout, tratando a respeito do esgotamento profissional, das metas imbatíveis, dos problemas que isso gera, especialmente dentro do ministério. Será uma bênção, desde que você esteja conosco, porque a nossa ideia, o nosso intuito, o nosso propósito é estarmos tratando dessas questões. Então você vai compartilhar as divulgações que faremos a partir de amanhã com aqueles irmãos e irmãs que você sabe que estão vivendo essa situação e o nome do Senhor será exaltado. Amado Deus, nós te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos por esta manhã abençoada que o Senhor nos deu, de estarmos na Escola Bíblica Dominical, em tua presença e aprendermos de ti, e também por esses momentos abençoados nessas lives que temos feito pelo CETAD. Continua abençoando as nossas vidas, pastor Ciro, a sua família, os nossos irmãos que estão conosco, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastor Ciro, ministra a bênção.